Bom dia, todo mundo está me escutando? Tá? O título que a gente trouxe hoje é Como inovar na medicina. Isso é uma pergunta que quase toda semana nos fazem de pessoas querendo entrar tanto nesse setor de inovação como no mercado da área da saúde. Para quem não me conhece, eu sou médico, oftalmologista, tá? E depois que eu terminei minha especialização, vindo de São Paulo, fiquei me perguntando se eu queria continuar dentro só de um consultório, sendo mais um médico a atender paciente de um em um. E é a pergunta que eu fiz, a resposta foi não. E aí eu vou contar um pouco da trajetória da gente para vocês entenderem. Eu não estou aqui para deixar nenhuma receita de como vocês inovam ou vão inovar na saúde. Mas eu quero contar apenas a minha trajetória para vocês ou se identificarem ou fazerem diferente, mas que vocês se identifiquem. Primeira coisa, por que eu fiz medicina? Por que eu fiz medicina? E por que eu estou perguntando isso? O que falta hoje na maioria das pessoas que querem inovar, e principalmente na saúde, é uma coisa chamada propósito. Eu escuto muitos jovens querendo inovar em medicina para ficar rico. Se esse for o motivo principal, eu estimulo fortemente a procurar outro ramo. Tá? Primeira coisa que você tem que ter chama-se propósito. Então eu vou contar uma historinha para vocês de um menino que quando tinha 6 anos de idade, ele escutou na sala da casa dele a seguinte conversa. O pai dele chegou e disse o seguinte: meu pai, ou seja, o avô dele, está cego por uma doença hereditária. E aí esse menino, com 6 anos, fez o quê? Correu para o dicionário para saber qual era o significado da palavra hereditário. E o que é que tinha escrito lá no... Hoje é o ex... como é? Mudou, né? Era o Aurélio na época, agora... Então o que é que tinha escrito lá na palavra hereditário? Hein? Mariana? Que passa de pai para filho. Então, esse menino de 6 anos disse, fudeu, né? Meu avô está cego, meu pai vai ficar cego e eu vou ficar cego. E aí esse menino andando... Tem alguém do interior aqui? Qual é o interior? Currais Novos. Patu, perto de Açu, né? Um pouquinho mais, né? Ai, não, Patu não, eu estou Paraú. E aí esse menino andando lá no interior do pai dele, lá perto de Açu, né? Lá em Açu, não em Paraú, em Patu, aliás, ele viu um cego tocando sanfona e na frente do cego tinha um pratinho com notas e moedas. E aí o menino disse o seguinte, cara, eu vou aprender a tocar sanfona. Porque quando eu ficar cego, eu posso ganhar algum dinheiro, né? No entanto, esse menino cresceu e viu que se ele aprendesse a tocar sanfona, ele poderia ter até algum sustento. Mas e os filhos? E as filhas que porventura nascessem? Elas iam levar a mesma hereditariedade e poderiam ficar cegas, né? E aí esse menino resolveu fazer medicina e oftalmologia para tentar combater a cegueira. Essa é a minha história, tá? Então, a primeira coisa que se tem que ter para inovar na medicina chama-se propósito. Tem que ter propósito. E aí eu me perguntei qual foi a primeira coisa que eu inovei na minha vida.
A primeira coisa que eu inovei na minha vida foi no curso de medicina. Mesmo entrando no curso de medicina, naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha as ferramentas que os alunos têm hoje, e naquela época, para você estudar medicina, ou você tinha livro, ou você não aprendia. E livro, para você conseguir naquela época, na biblioteca, se você não madrugasse lá no início do período, acabou-se. E como você estudar medicina sem ter um atlas? Um atlas hoje, o Sobota, custa em média de R$ 2.400, ainda é isso aí? Quem não tem dinheiro? Hoje com a internet você estuda. Na minha época não tinha isso. Só que eu sempre gostei de desenhar desde a infância. E quando eu entrei na universidade, por não ter os atlas, eu comecei a desenhar o meu próprio atlas. Então imagine vocês, como é seu nome? Denis. Denis, eu vou lhe dizer o seguinte, lá fora tem um carro. Esse carro é um carro popular. Ele tem a cor prata, ele tem 4 pneus, ele tem 2 para-choques, ele é 4 portas, ele tem um capô boleado. Qual é o carro? Fica difícil, né? Era assim que eu estudava. Eu estudava em livros de anatomia totalmente textual e eu tinha que imaginar o que era, porque eu não tinha atlas. Então, eu comecei a pegar os atlas dos colegas e replicar. Alguém poderia dizer, por que não xerocava? Porque não tinha dinheiro, porque a xerox era mais cara se fosse colorida. E aí eu criei a minha primeira empresa despretensiosamente, com um propósito. De quê? De estudar. Eu não pensei em ganhar dinheiro com a empresa. Começaram a xerocar os meus atlas, os colegas de turma. Depois, os outros períodos de medicina queriam xerocar o meu atlas, porque era personalizado. Depois, os outros cursos. Depois, períodos atrás que estavam vindo. Aí eu digo, opa, tem negócio aí. Agora, se você quer xerocar, eu cobro 20 centavos. E aí eu botava uma marca d'água na minha xerox. O que é que aconteceu? Eu comecei a criar uma empresa dentro da universidade, sem querer. Terminei a universidade, me sustentei a universidade toda, comprando livro, equipamentos, com essa empresa, vendendo o quê? Desenhos. Fui para São Paulo, fechei com todas as editoras do país, ganhamos o 51º Prêmio Jabuti de Literatura, não sei se vocês conhecem, mas é um dos maiores prêmios da literatura. Lançamos um livro na Academia Americana de Oftalmologia, tudo saindo do banco da Universidade da UFRN. Primeira coisa que você tem que ter para inovar, e estamos falando de saúde, propósito. Se você não tiver propósito, você vai tentar. A gordura a se queimar na inovação na saúde chama-se propósito. Se você não tem isso, você vai desistir. Uma vez eu perguntei assim, é mais fácil uma startup se tornar um unicórnio ou um medicamento inédito chegar no mercado global? O que é que vocês acham que é mais fácil? Qual é a probabilidade maior? É você criar uma startup e você vingar, viver dessa startup, ou um medicamento novo ser lançado no mercado mundial, uma vacina? É mais fácil uma vacina e um medicamento novo. Então vocês vejam que não é uma vida fácil. E o que é que eu fico vendo? Eu fico vendo jovens que chegam para mim e fazem, professor, com quanto tempo eu ganho o meu primeiro milhão? Eu digo, é o quê, Mi? Você está ficando doido. Você está ficando louco. A vida não é assim. A pergunta que você tem que dizer é, qual é o meu propósito? Você tendo seu propósito, você vai vencer todas as outras coisas. Eu abomino esse linguajar startupeiro. Abomino.
Abomino esse estado. Eu acho que isso é uma maneira de se colocar numa pirâmide virtual e você se afastar de quem tem capacidade de inovar e não se acha pertencente àquele gueto. Então, eu abomino esses termos. E outra coisa, temos que tirar da cabeça que inovação é tecnologia. Enquanto a gente bater o martelo e dizer que inovação é tecnologia, eu pego um monte de gente com capacidade de inovar e afasto de ter sucesso, porque ele não é um nerd. Deu para entender isso? Então, voltando para o assunto, quais são as duas maneiras que eu tenho de inovar? E aí, que é o assunto da gente, inovar na saúde. Quais são as duas maneiras que eu tenho de inovar? Eu tenho duas maneiras. Eu posso inovar de forma centrífuga, de dentro para fora, ou centrípeta, de fora para dentro. Que danada é isso, Hiroshima? Vamos lá. Se eu chegar para Fabrício trabalha na minha empresa, e vocês trabalham na minha empresa também. E eu digo o seguinte, olhe, quem trouxer um novo produto para a empresa, até o final de 2023, vai ganhar 5% da empresa. É bom, Fabrício? Bom, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou induzindo vocês a fazer uma inovação centrípeta. Eu estou induzindo o Fabrício a pensar e inovar. Isso chama-se inovação centrípeta. Vários produtos que vocês conhecem e usam foram feitos dessa maneira. E não foram feitos dessa maneira há 10 anos, há 20 anos, não. Foi há 100 anos, há 80 anos. Quer um exemplo? Tinha um cara que trabalhava numa empresa chamada Johnson & Johnson, todo mundo conhece Johnson & Johnson, dos irmãos Johnson, Alfred e Robert Johnson. Esses dois irmãos disseram para os empregados, quem trouxer um novo produto até o final do semestre vai passar a ter cotas da empresa. E um empregado recém-casado, tem alguém recém-casado aqui? Ainda tem gente casando? Tem? Hein? Tem um problema, viu? Problema? Nossa. O cara era recém-casado e toda a vida que ele chegava na casa, a mulher dele, querendo demonstrar que sabia cozinhar, ela se queimava demais nas panelas. E aí o que é que ela fazia? Como ele trabalhava na Johnson & Johnson, ela estendia um esparadrapo, colocava um chumaço de algodão, colocava uma pomada e deixava na bancada, porque ela sabia que ia se queimar. Então, quando ela se queimava, ela só botava o braço. E aí ele disse, que danada é isso aqui? Ela disse, não, é um curativo que eu apronto, porque eu sei que eu vou me queimar, então eu já apronto. Ele foi estimulado para fazer uma inovação centrípeta, mas naquele momento ele fez uma inovação centrífuga, o famoso insight. E aí ele disse, por que não criar um curativo pronto? E aí criou-se o Band-Aid da Johnson & Johnson. Um dos produtos mais vendidos na humanidade. Isso é um exemplo de inovação centrípeta. Outro exemplo. Uma empresa diz, quem trouxer um novo medicamento também, sim, o cara que inventou o Band-Aid chegou a ser o presidente geral da Johnson & Johnson, tá? E um dos maiores acionistas. Outra empresa chegou e disse para um dos empregados, quem trouxer um produto novo que ganhe o mercado também vai passar a ser cotista da empresa. Já pensou se a gente pudesse fazer isso nos hospitais, hein? Hein, Arthur? E aí, o que é que aconteceu? O cara estava esperando a mulher
A mulher sempre está no meio das inovações. Então, junta e cole nas mulheres. Junta e cole nas mulheres. O cara estava esperando a mulher para ir para o teatro. E lá em casa, eu não sei na sua casa, viu, Glaucio? O meu time é o seguinte, Edilmar. Quando eu me apronto, eu ainda espero 15 minutos. Ela diz assim, tô pronta, aí eu começo a me arrumar. Ela diz, tô pronta, aí eu começo a me arrumar. Eu me arrumo e ainda espero 15 minutos. É assim? Mais ou menos, né? E aí o cara esperando a mulher para ir para o teatro. E ele matutando em criar um novo produto para levar para a empresa. E aí ele chegou e disse, vamos que a gente vai perder o horário da peça. A mulher botou a cabeça de fora do banheiro com um batom e disse, dá para você esperar eu colocar simplesmente o batom. Quando ela levantou o batom, ele criou o quê? Alguém sabe? A cola em bastão. Um dos produtos mais vendidos na humanidade. Reduziu o custo com embalagens, aumentou a durabilidade e a validade das colas e o PRIT, lembra do PRIT? P-R-I-T-T, aquela colinha em bastão vermelha, também é um dos produtos mais vendidos na humanidade. Então, pessoal, outro ponto que eu quero deixar aqui. Não pense que inovação é só tecnológica. Quem pensar desse jeito vai espantar um monte de gente que tem condições de inovar. Tá? E isso é um mal que a gente faz para nosso ecossistema, para nossa sociedade. Tem um trabalho, a década de 50, ela é fenomenal na parte do comportamento social. É fenomenal. A década de 50 é onde se destacaram os principais conceitos do comportamento humano de hoje, na psicologia e no estudo do comportamento humano. Então, o que é que eles perceberam já naquela época? Que as crianças, elas nascem com um pool de criatividade lá em cima. Lá em cima. E essa criatividade, essa descriativização, é isso, Glaucio? Você que gosta de... Acabou de inovar, cara, é isso aí. É? Então, essa queda na criatividade, o que é que vocês acham que causa a queda na criatividade das crianças? Hein? Regra, medo de estar passando ridículo, a sociedade começa a lhe podar, você começa a ser frenado na sua criatividade pelas regras do seu meio, certo? Então, quando você pega uma criança, quem tem criança em casa sabe, minhas filhas eram uma boneca com um espeto na cabeça, no espeto tinha uma bola de isopor, e eu dizia, o que é essa bola de isopor? Ela disse, não, isso aqui é um roteador que ela capta a conversa das amiguinhas no mundo todo. É absurdo? É absurdo. Mas será que a gente vai ter um roteador que não vai existir mais isso, Glaucio? Que a gente vai poder conectar a matéria orgânica com uma onda eletromagnética, que eu possa estar aqui sabendo, vendo o meu e-mail e você nem percebendo? Se vocês acham absurdo, se eu perguntasse ao meu tio-avô, que morreu com 97 anos, ano retrasado, e se eu dissesse a ele que aos 15 anos dele, se eu dissesse que a gente ia ver, ouvir e interagir com uma pessoa no Japão, com uma caixinha sem fio desse tamanho, ele ia dizer que você era um maluco. Terceira coisa da inovação, pense em absurdos. Eu acho que Glaucio falou aqui alguma coisa. Pense absurdo. Se a gente tiver 1% do absurdo, a gente fez
coisas fantásticas. Exemplo de outra empresa que inovou de forma simples. Alguém conhece aqui a Tetra Pak? A Tetra Pak é uma das maiores multinacionais do mundo. Quem tem caixa longa vida em casa veio da Tetra Pak. Mudou a nossa maneira de viver. A gente começou a armazenar alimentos. Não vou entrar no mérito se é benéfico, se não é. Eu estou dizendo o que mudou de comportamento humano. E aí o que é que acontece? Você sabe como é que ele inventou essa empresa? Alguém sabe? Alguém sabe? Nada de tecnologia. O que é que ele fez? Naquela época só se engarrafava líquido em garrafas de vidro. E ele fez o seguinte, tem um papel, posso pegar esse papel? Ele pegou uma folha de papel ofício ou A4, dobrou como um cilindro, fechou em um sentido numa extremidade e em outro sentido na outra. Ele ficou com que forma geométrica? Um tetraedro. Por isso que o nome da empresa é Tetra Pak. E ele disse, eu vou colocar líquido dentro de papel. Chamaram ele de quê? Maluco. Só não contaram que ele ia isolar por dentro o papel que não permitisse o vazamento. Outra coisa na inovação da saúde... Deixa eu ver só o tempo aí, Glaucio. Pronto. Outra coisa na inovação da saúde que vocês têm que fugir, chama-se uma coisa que foi um experimento realizado em 1950, na década de 50 também. Lembra que eu falei que a década de 50 é fantástica? Por um cara chamado Solomon Asch. Esse cara fez um experimento que a gente vai fazer hoje aqui. Eu vou falar baixo, porque a gente vai pegar uma pessoa que está transitando. Tá certo? Eu vou combinar com vocês o seguinte. A gente vai falar, o que ele falou naquela época foi o efeito manada. Alguém sabe o que é efeito manada? Para ser bem simples, efeito manada é o seguinte, o seu vizinho botou uma padaria. Com 6 meses, seu vizinho comprou um carrão. Aí você faz, porra, padaria dá dinheiro. Depois, seu vizinho botou outra padaria, ou então uma loja de calçados para mulheres, lá no shopping. Né, Dilmar? Como é o nome da loja? Usa, né? Usa. Vocês, mulheres, se querem dar trabalho aos seus maridos, vão lá, viu? Porque os produtos é de primeira, mexendo de graça, viu? Natal Shop usa. Entra lá, @usa com Z, né? Usa com Z no Instagram, vocês vão ver a qualidade dos calçados. Não tenho conflito de interesse, não estou ganhando nada com isso. E aí, o que é que acontece? Onde é que eu estava mesmo, hein? Efeito manada. Aí o cara disse, meu vizinho comprou, fez uma padaria, comprou o carro, montou outra padaria. Meu amigo, eu vou montar uma padaria. Não é não? Isso chama-se efeito manada. E o que é que Solomon Asch fez na década de 50? Ele combinou com várias pessoas aqui, que eu vou combinar com vocês. Está todo mundo prestando atenção. Eu vou combinar com vocês, vou fazer um acordo com vocês. Eu tenho aqui 3 tiras. Glaucio, dá para me ajudar aqui? Eu tenho a tira 1, a tira 2 e a tira 3, certo? Nós temos, tem aí, não tem? Ó, 3. Não tem, Glaucio? Essa é a menor. Qual é a outra, Glaucio? A maior. Qual é a maior? Qual é? A 2 é a maior, a 3 é a menor e a 1 é a meio termo. O que é que Solomon Asch fez? Ele combinou com as pessoas e disse assim, eu vou mostrar 3 tiras para vocês. A maior é a número 2. A menor é a número 3. E a número 1 é meio termo.
E vou chamar uma pessoa de fora para ela, e eu vou perguntar para ela, na frente de vocês, ela vai pensar que vocês também foram convidados como ela. E eu vou perguntar a ela o seguinte: qual é a tira maior? E ela vai dizer a correta. A tira maior é a número 3. Mas todos vocês... É 3? Veja aí, Glaucio. 2. Nem eu estou sabendo. Aí a gente vai dizer o quê? A gente não vai dizer que é a maior, a real. A gente vai dizer que é outra. Deu para entender isso? E ela vai dizer a correta. A maior é tal. Mas nenhum da gente vai concordar com ela. A gente vai dizer que a maior é tal. O que é que ocorreu com a maioria das pessoas? Mudaram de opinião. Elas mudaram, não acreditavam no que os olhos dela enxergavam. A opinião dos outros foi maior do que os olhos dela viam. Então a gente vai chamar uma pessoa, um transeunte aqui. A 2 é a maior. A 2 é a maior. Só que a gente vai dizer que é a 1, porque a 3 é a menor. A 2 é maior, né, Glaucio? Quanto mais jovem a pessoa, mais ela vai ficar mais tendenciosa a mudar a opinião. Quanto mais velha a pessoa, não. Ela vai. Então, Glaucio, dá para você recrutar alguém? Tenta pegar um que não estava perto, que não possa ter escutado. Então, um desses critérios... Vem aqui, por favor. Um de vocês. Como é seu nome? Arthur? Tudo bem, Arthur? Você faz o quê? Eu sou gestor de tráfego. Gestor de tráfego? Sério? Eu vou lhe mostrar 3 tiras. Tira 1, 2 e 3. O pessoal aqui já viram. Esse pessoal já viu essas 3 tiras. Eu quero que você me diga qual é a maior. Eles já viram, passei para todo mundo, e eles já sabem qual é a maior. Eu quero que você diga qual é a maior. Pode examinar. Qual é a tira? Tem um número? O número. Onde? Aqui tem um número. Tira 2. Tira 2. Foi a tira 2 que vocês viram sendo a maior? Quer examinar de novo? Aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 2. Tira 3. Tira 3? A tira 3 é a maior, não é isso? Você tinha acertado. Era a tira 2. Era só para a gente mostrar o efeito manada da opinião. Nunca escute a opinião dos outros. Acredite nos seus olhos. Valeu. Arthur, não é demérito nenhum não, viu? É normal, tá? Tem nada que precise ir para o psicólogo, não tem nada disso não, tá? Tá certo? Tem daltonismo, eu sou oftalmologista, pode ficar tranquilo, tá certo? Valeu, Arthur. Então, assim, pessoal, a trilha da inovação na saúde, ela é muito bem estabelecida, não é? Está aqui um mestre com quem eu aprendi, eu quero dizer aqui, eu digo toda a vida, por onde eu ando, em Londrina, eu aprendi com esse rapaz aqui, ele sabe disso, né? Eu tive um professor em casa, mas que não tinha a parte acadêmica, teórico-prática para me passar, que foi meu pai, um cara mais incrível que eu já conheci na parte de inovação, que na década de 70 inventou o anemoinho, que era um catavento que rodava na horizontal e que saiu na Tribuna do Norte em 1972, eu não era nem nascido, e que diziam que ele era maluco.
falava do negócio de vento e da energia do sol. Esse cara é maluco. E ele morreu há 2 anos e dizia, lembra quando me chamavam de maluco? Aí eu disse, lembro. Aí ele disse, quando não lhe chamarem de maluco, você comece a se preocupar. Porque senão você está igual a eles, medíocre. E eu me emociono porque ele era um cara que só tinha até a 7ª série. Meu pai só tinha até a 7ª série e era um cara genial, provando que a inovação e a criatividade ela é muito potencializada com conhecimento, mas tem pessoas que têm mais facilidades e existem metodologias para vocês identificarem. Existe um trabalho com índios americanos do século passado. E viram que dentro de uma empresa, nós temos funcionários como os índios guerreiros americanos. Tinha guerreiros americanos, Sioux, que mais? Navarros, né? Tinha 3 tipos de guerreiros. Aqueles que quando o inimigo vinha, ele pegava as armas e ia de peito aberto para dar a própria vida pelos filhos e pela tribo. Para ele, podia ser o que fosse, ele enfrentava o inimigo. Já tinha guerreiros, que eram aqueles guerreiros meio roceiro. Aquele guerreiro que se você estivesse olhando, ele se ajeitava. Mas se você não estivesse olhando, ele baixava o taco e ficava igual aqueles cabras do interior, com o pé na parede, né? E tinha os guerreiros que não queriam ir para a luta, apesar de ter chamado de guerreiros. Então, as pessoas que inovam são do mesmo jeito. São 3 tipos de pessoas. São os guerreiros que vão-se embora, quebram, abre outro CNPJ, quebra de novo, vai aprendendo, vai queimando a gordura do propósito e chega e inova. Tem aqueles que vão, quebra, tentam de novo, não dá certo e desiste. E tem aqueles que nem querem inovar. Então, na medicina, nós temos um componente mais difícil para inovar. Primeiro, o conhecimento médico está cada vez democrático, mas ainda é muito resguardado. E isso é histórico. Isso é histórico. Da onde vem o termo que médico é um sacerdote? Medicina é um sacerdote. Porque os sacerdotes eram os médicos. Quando o Império Romano cai, no ano de 476 depois de Cristo, todo o conhecimento de Galeno vai para onde? Vai para a Igreja Católica. Só quem detinha o conhecimento médico eram os sacerdotes. E sacerdotes não ia para a comunidade atender gente perebenta com abscesso, tratar dedo quebrado, drenar abscesso nenhum, não. Os sacerdotes eles ficavam nos castelos e nas igrejas. Por isso que o conhecimento médico ainda é tão resguardado, mas está ficando cada vez mais democrático. Então, a primeira dificuldade é essa. O conhecimento ainda é muito inacessível. Chegou ao ponto, né, doutor Marcel, que os cirurgiões de antigamente fechavam as portas do centro cirúrgico para não ver ele operando, para não aprender. Tinha ou não tinha? Doutor Maciel, que é um dos maiores médicos do estado, mastologista e cirurgião, né, doutor Maciel? E coordenador de projetos e gestão da Liga, como também doutor Arthur Vilarim, que é um dos diretores da Liga contra o Câncer, que muito nos orgulha. Mas onde é que eu estava, hein, Glaucio? Sim, não. O conhecimento é inacessível. E qual é a outra dificuldade na medicina? Que eu estava acabando de falar com o Fabrício aqui. Nós estamos batendo a cabeça, né, Fabrício? Para tentar
validar um produto fantástico que Fabrício, com sua equipe, desenvolveu na Anvisa. Nós temos um órgão no Brasil que é para existir, mas com uma burocracia que faz toda a sua gordura e o seu propósito serem bastante abalados. Uma entidade burocrática que, quando vai liberar, que não seja numa emergência, um produto para a área da saúde, esse produto não tem mais mercado. Então, é um desestímulo. Então, para quem vai... E os próprios conselhos de classe, quando criam algumas normas, eles amputam a própria autonomia e a criatividade do médico. Não é na cannabis agora que o médico não pode nem mais falar. Também. Então, assim, a gente tem que ter regras, a gente tem que ter leis, né? Que a gente sabe que o mundo é de oportunistas também, mas a burocracia é, com certeza, um dos grandes empecilhos para inovar na área da saúde. Mas é por isso que eu vou deixar de inovar? Não. Aí é que estão as filigranas. Hiroshima, se eu patentear um produto, eu vou esperar 10 anos para ele ser analisado? Não, né, Fabrício? Eu posso entrar como uma startup e eu reduzo. Eu posso acelerar o exame dessa patente colocando uma pessoa acima de 65 anos na patente? Posso. Tem velhinhos que já estão sabendo disso e está cobrando cachê para botar o nome dele. Velhinhos não, né? Porque 65 anos hoje, o caba está andando de skate, né? Não é não? E aí o que é que acontece? Esses são os empecilhos da área da saúde. Mas eu comecei aqui, como é que está aí a hora, Glaucio? 10h40. Eu comecei aqui, quando me chamaram para falar aqui para vocês, eu disse, rapaz, não adianta eu estar querendo falar em coisas... Se a gente botar no Google lá, né? Sucesso, tem muito mais inserções no Google do que fracasso. Então, é muito bonito a gente falar de sucesso, né? Mas o fracasso, a página 8 policial, o pessoal passa mais tempo nelas do que as outras. Vocês sabiam disso? Ariano Suassuna dizia o seguinte: você conversar com um cara dizendo que viajou no Réveillon, em primeira classe, tomou champanhe que custa não sei quanto, que chegou lá em Paris, não sei o quê, é chato pra cacete. Agora, se o cara disser que foi daqui para Pau dos Ferros, furou 2 pneus, se lascou, não tinha borracharia, meu amigo, o cara, rapaz, conta aí, rapaz, é massa, bicho, diga aí. Entendeu? Então, assim, fujam dos empreendedores de palco, até de mim. Vão atrás do que eu fiz. Se vocês acharem do que eu fiz não vale, que Glaucio fez não vale nada, desconsiderem tudo que eu estou fazendo aqui. Mas, para só exemplificar, eu tentei resgatar onde foi a primeira vez que eu realmente inovei. Quando é que Hiroshima, ele mesmo, independente da opinião de quem for, eu comigo mesmo, que eu sento a minha cabeça, rapaz, qual foi a primeira vez que eu inovei mesmo e que eu consegui mudar a vida de alguém através dessa inovação? E eu identifiquei. No ano de 2000, exatamente há 22 anos, eu estava entrando na residência médica de oftalmologia no Hospital Universitário Onofre Lopes. Caos. O segundo hospital que mais atendia oftalmologia no Brasil, só perdia para um hospital em Espírito Santo. O Vietnã. A gente atendia 70 pacientes em um turno de glaucoma, doença que cega. E a gente não sabia para onde mandar esses pacientes,
nem como tratar, porque não tinha insumos para operar, e nem tínhamos como dar o medicamento, porque os medicamentos tinham alto custo. E nesse cenário, a gente precisava, quando iria operar um paciente de catarata, a gente precisava fazer um exame nele, chamado pinhole. Hole é buraco, não é? Pin, um buraquinho. Para que a gente faz esses exames até hoje? Para que vocês entendam. Se eu pegar um idoso com catarata e ele for ver lá as letrinhas e ele não enxergar, vamos supor que ele tenha, um exemplo, 50% de visão. Esse exame eu tenho que realizar nesse paciente pelo seguinte fato. E se esse paciente tiver um problema lá na retina atrás e não for só a catarata, o que é que vai acontecer? Eu vou operar esse paciente. No pós-operatório, Leila, que é nossa advogada aqui, especialista em querelas, né? Leila, opera-se um paciente desse e no pós-operatório ele não enxerga 100%. Por quê? Porque tinha uma lesão na retina. E aí foi o quê? Erro médico. Não foi erro médico. Foi uma displicência de não checar que, além da catarata, o paciente tinha uma lesão na retina. E esse exame, esse pinhole, ele serve para quê? Eu ponho o paciente em frente ao equipamento, ligo o equipamento, é o inverso do que vocês fazem nos consultórios médicos, ou seja, é um quadro preto com letras luminescentes brancas, é o inverso. Eu ponho um óculos que tapa totalmente os olhos do paciente e, através de furinhos em um olho, ele meio que brecha, eu digo, olhe como se estivesse olhando por um buraco da fechadura. E esse movimento de brechar por esse pinhole faz a luz atravessar a catarata e chegar na retina, de modo que esse idoso que não enxerga por causa da catarata, com esse óculos e na frente desse equipamento, ele consegue ver tudo. Então eu tenho uma certeza que ele só tem o quê? Catarata. E isso é um exame que é bom ser realizado para resguardar quem? O médico. E como você que está aprendendo que é residente vai operar um paciente sem ter esse exame? Vocês sabem o que era que a gente fazia no ano de 2000? Vocês conhecem o Onofre Lopes, não conhece? Eu pegava o paciente do SUS, botava dentro do meu carro, levava para uma clínica privada que tinha parceria com o UOL, fazia o exame do paciente, botava o paciente de novo dentro do carro e voltava para o UOL para marcar a cirurgia dele. Fiz isso com 78 pacientes. Até que eu disse, isso não está certo. O que está faltando? A gente ter um equipamento desse aqui. Hiroshima é muito caro. Quanto é? Levantamos o preço, dava para ratear entre os residentes. Rapaz, a gente está saindo, está botando o paciente no carro. Até porque, se eu sofrer um acidente e esse paciente se acidentar dentro do meu carro, eu sou responsabilizado. Porque ele entrou no hospital e o hospital é responsável por ele. Eu estou tirando ele do hospital sob minha responsabilidade e tenho que trazer de volta. Ninguém quis comprar o equipamento. Fui no departamento de, como é que chama, Malha? Patrimônio, né? Para pedir, comprar. O cara fez. Tem pedido aqui de 20 anos. Você quer ver? Aí eu digo, então tá certo. Qual era a minha opção? Hein? Inovação centrípeta. Eu fui obrigado. Fui na clínica à noite, sorrateiramente, com 3 chaves de fenda, desmontei o equipamento da clínica e qual foi minha surpresa? Não tinha nada de high-tech dentro desse equipamento. Não tínhamos tantas câmeras para fotografar, eu desenhei, como gosto de desenhar. Fui no Alecrim, numa marcenaria do amigo do meu pai, criei um case de madeira, revesti de fórmica, criei o sistema óptico com peças reutilizáveis e baratas, comprei uma lâmpada fluorescente, coloquei um filtro
Mandei fazer uma tela num letreiro que fazia para sorveterias. E ele disse que não queria mais nunca trabalhar comigo, porque gastava 50 horas a mais para fazer o que... E, num belo dia, na reunião do departamento de oftalmologia, eu cobri o equipamento com um pano, e quando o chefe chegou, ele disse, o que é isso? Eu disse, senta aqui que eu vou fazer um exame no senhor, o senhor é o primeiro cobaia. Fiz o exame nele, isso foi em 2020. E até hoje, 2022, todos os residentes, alunos de medicina e todos os pacientes do SUS que passaram pelo Hospital Onofre Lopes, de 2020 a 2022, fizeram exame nesse aparelho que não custou mais do que R$300 naquela época. 2000, Fabrício, que eu tenho uns atos falhos. Desde 2020 até 2022, todos os pacientes fizeram, há 22 anos, esse equipamento, 2000, eu disse 2000. Não, 2000. Desconsidere. De 2000 a 2022, todos os pacientes que fizeram o exame, esse exame lá no UOL, fizeram nesse equipamento que eu pensava que ia durar apenas 2 anos. E está há 22 anos fazendo o exame lá. Moral da história. Quando tem um residente reclamando lá, eu levo ele, eu digo, você sabe a história desse equipamento que você usa? Não, eu digo, então vá procurar saber e pare de reclamar. Era essa a minha mensagem, pessoal. Isso aqui a gente sorteia, é? Você que pode me ajudar, como é que a gente sorteia isso aqui? A diferença entre centrípeta e centrífuga. Tá passando. Qual a diferença entre inovação centrípeta e inovação centrífuga? Que ele falou aí. Centrífuga é que você vem de dentro para fora. Então você precisa inovar porque você não foi motivado, porque você precisa, tipo o que você fez. Não, na verdade você foi forçado, né? Porque você precisava para o hospital. E centrípeda é de fora para dentro, você precisa resolver um problema. Valeu. Tem mais uma? Porque senão ele vai colar, né? Qual a maior fita das 3? Valeu. Pessoal, obrigado, viu? Vamos curtir o evento aí.